Meus irmãos, me chamo Anderson, sou casado, tenho 35 anos, pai de 5 filhos. Um está no céu, mas conosco temos a Gabriela, o João Rafael, a Maria Luísa e o Josué. Vocês vão ver, uma hora ou outra não vai passar comigo. Bom, atualmente eu sou fundador de uma comunidade chamada Minha Vida é uma Missão. A Associação Católica Minha Vida é uma Missão é uma comunidade nascente. Mudamos para a cidade tem 3 meses que residimos em Quinto Planaltino do Goiás. Estamos ali servindo na Paróquia Imaculado Coração de Maria. E a nossa comunidade é alicerçada da Diocese de Formosa e somos assistidos pelo nosso Bispo Dom Adair. É uma alegria estar com vocês aqui hoje para poder trabalhar o tema a importância da família e dos valores transmitidos. É importante falar sobre esse tema, principalmente para vocês que são novos, são jovens, porque vocês precisam aprender aquilo que vocês vão viver no futuro. Se hoje em dia muitas das famílias estão fragmentadas, machucadas, deslaceradas, se hoje em dia as pessoas nem querem mais constituir ali uma família, precisamos ser resposta nesse mundo. Precisamos ser resposta com a nossa vida. Precisamos colocar um basta em uma cultura de morte. Em um povo que vive para si mesmo no egoísmo, que já não consegue mais se entregar, se doar e formar uma família, constituir uma família. Uma realidade onde as pessoas já não querem ali viver aquilo que o Senhor nos propõe, responder um chamado, uma vocação, e já não conseguimos mais identificar com certa frequência homens íntegros e mulheres de Deus. Eu costumo dizer, principalmente aos casais, mas hoje falando para vocês jovens, porque vocês é o futuro da igreja, é daqui que saem os futuros matrimônios, é daqui que saem os futuros sacerdotes, freiras, monges, é daqui que saem as futuras famílias, e boas e sadias famílias, que começa ali num grupo de jovem, talvez surge um namoro, e daquele namoro vai surgir um casal, e daquele casal vai gerar frutos, e vai ter os próximos coroinhas, acólitos, cerimoniários, vai ter ali os próximos leitores, os próximos levitas, cantores. Então a gente precisa entender bem aquele que é o nosso chamado e corresponder com largueza. E hoje o tema é a importância da família e dos valores transmitidos. E aqui a gente já entra numa barreira e numa dificuldade, talvez porque você viveu numa família fragmentada, talvez você ainda não sabe de fato o que é ser homem para aqueles que são homens, e talvez você é mulher para aquelas que é mulher, porque talvez na tua casa existe uma falta, uma ausência, uma carência. Talvez você aí sorri ali na hora que faz as dinâmicas e a animação, mas só você sabe o que você enfrenta na tua casa. Talvez você foi criado pela avó, talvez você foi criado pelos tios, por outras pessoas, porque a sua família estava fragmentada. Você sabe a luta que você enfrenta, talvez é um pai ausente. Então a gente precisa entender o que é família e o que são, e qual a importância da família e quais são os valores a serem transmitidos. Aqui é muito importante, porque houve na história um protagonismo muito grande dos sacerdotes, dos freis, das freiras, dos monges, e a gente vê grandes santos ao longo da história que foram padres, que foram freis, que foram freiras, que foram monges, e ainda hoje vemos. Mas no tempo de hoje, o maior protagonista que é chamado a dar uma resposta e a viver uma santidade são os casais. Nossa Senhora, em suas aparições, ela dizia para a irmã Lúcia, um ali dos 3 pastorinhos, ela dizia que no fim dos tempos, a briga maior, a luta maior de Satanás vai ser contra a família e contra a vida. Por isso que hoje a gente vê a ideologia de gênero. Quando a Maria nasceu, já tinha ali as pessoas, quando a criança nasce,
Você tem que assinar. Se é homem, se é mulher ou se é indefinido. Como? Porque na hora do parto, o próprio médico ou a médica que está ali, ela vai falar, não, é menino, não é menina. Mas aí vem uma sociedade que quer implantar na cabeça da pessoa que não nasce homem, não nasce mulher, nasce neutro. Se você for buscar a definição da palavra neutro no dicionário, você vai ver que um dos significados de neutro é aquele que não toma partido, ou seja, confuso, não sabe o que é. Só que pela ciência, que eu não estou falando da religião, estou falando da ciência, existem 2 cromossomos, X, XY. Não tem o W plus, não tem o XY, é 2 cromossomos, é ciência. Então ou vai nascer XX ou vai nascer XY. Ao longo da história, devido às outras influências, pode ser que no meio do caminho vai existir alguma coisa ali que talvez vai bagunçar aquilo que a pessoa nasceu, mas a pessoa ou nasce homem ou nasce mulher. E hoje em dia a gente precisa falar até o que é o básico, porque as pessoas não sabem. Aí você chega talvez numa escola, talvez numa universidade, pega um professor tendencioso que vai começar a implantar na sua cabeça um monte de ideologia e você rasga a sua fé, rasga aquilo que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe que batalhou e até mesmo paga a sua faculdade. E aí vira o revoltado, a revoltada dentro de casa. Que família que vai ter no futuro? Então a gente precisa entender que a maior luta, como vai dizer Nossa Senhora em suas aparições, vai ser contra a família, contra a vida. Por isso que temos uma cultura de morte, achando que a criança pode ser descartada, a mulher engravida. Eu costumo escutar por aí, pai de 5 filhos escuta, pai, mais um, vai fechar a fábrica, a minha vontade é de fechar ou não. Quem é católico, apostólico, romano é aberto à vida. Aberta à vida. Qualquer coisa fora disso, a pessoa está mal instruída. Católica, apostólica, romana é aberta à vida. E você já precisa aprender desde agora isso. Porque senão aí, ontem eu tive o privilégio de ser padrinho de um casal que assumiram contraíram um matrimônio. Ele com 21, ela com 22. Novos, bonitos, que magnífico. Ali 2 se tornaram um diante de Deus. Justamente na contramão do mundo que quer falar, não vamos casar, vamos para a vida louca, vamos aproveitar, vamos meter o louco. Não, você é nova demais, não, você é bonito demais. Nossa Senhora casou com São José, ela tinha quantos anos? O que falta para o povo é maturidade, não é idade. Falta maturidade, a gente está numa geração imatura, onde tem muitas meninas que acordam ali, não ajuda dentro de casa, passa o dia todo em pijama, nem escova dente, os meninos virados ali nas ranqueadas, acorda com bafo ali, mal dormiu, foi dormir 4, 5 horas da manhã, chega na escola, dorme, as aulas tudo, igual bicho, vai para a faculdade, vai dormir no ônibus, dorme no trabalho, não consegue trabalho, porque é preguiçoso. A gente está numa geração assim, irmão. Eu lembro quando eu era mais novo, uma das coisas que minha mãe me ensinou, que eu agradeço até hoje, minha mãe me ensinou a atender telefone. E hoje a gente está numa geração que sabe atender telefone, sabe? É incrível, por isso que não consegue emprego, não sabe atender telefone. Você atende telefone, alô, tudo bem? Pois não? Com quem eu falo? Gostaria de falar com quem? Só um minuto, só um instante, vou chamar. Pô, não sabe. Oi, é o quê? Falar com quem? É porque é fulano, quer não sei lá o quê. Não sabe atender telefone, a geração não consegue emprego, não consegue. Tem uma história interessante de uma senhora que ela rezava muito para que o filho dela conseguisse o emprego. Ela rezava, fazia propósito, oração, o filho conseguiu emprego. E aí o filho conseguia, ou então quando conseguia ficar pouco tempo, era demitido. Não ficava em emprego nenhum. E ela perguntou para o senhor, falou, eu estou pedindo a graça para que fulano de tal tenha emprego. Fulano de tal não consegue, não passa nas entrevistas, quando passa um mês, 2 é mandado embora. O senhor colocou no coração dela. Você está rezando errado. Você está pedindo emprego todo, não. Você tem que rezar para ele parar de ser preguiçoso, que ele não fica no emprego porque é preguiçoso.
Até para pedir, a gente tem que saber o que vai pedir, porque senão não caminha. Então, meu irmão, Nossa Senhora, em suas aparições, ela fala que a última luta vai ser contra a família e contra a vida. E a gente está numa cultura de morte, onde a gente vê jovens se suicidando, tirando a própria vida. Virou moda se cortar, virou moda tirar a própria vida, virou moda abortar. Pessoas que fazem aborto, aí adoidado, pílula do dia seguinte, métodos anticoncepcionais, camisinha, DIU, as meninas tomando injeção para poder ter uma vida sexual ativa, mesmo dentro da igreja, para poder agradar namoricos, namorados. É cultura de morte. Pode tocar aí, não para não. A gente vê a importância da família quando a gente olha para a Sagrada Família. O ministério público de Jesus levou 3 anos. Mas Jesus passou 30 anos no seio da família, para mostrar para cada um de nós a importância da família. Aí você fala, antes é porque você não conhece a minha casa e nem você conheceu a minha. Talvez a pessoa não precisa nem ser muito criativa para ela poder olhar e identificar as faltas, as falhas, o que faltou na tua criação, o que falta dentro da tua casa. Mas isso qualquer um consegue fazer. Agora a gente precisa ser uma geração que seja resposta para a realidade, porque é fácil você adentrar dentro da sua casa e talvez identificar que seu pai é um alcoólatra, talvez identificar ali que dentro da sua casa está tudo errado, porque não existe diálogo, porque não existe perdão. Aqui é tão sério, porque quando o casal briga, e muitos dos casais não sabem isso, eles brigam na frente dos filhos. Mas sabe qual que está a falha dos pais? É que na hora do perdão, o perdão acontece dentro do quarto, o perdão acontece escondido. E aí não forma o filho e a filha, que talvez na vida deles vai existir discussão, vai existir um problema. Mas existiu um perdão. Então o momento de perdão também precisa ser na frente dos filhos. E hoje em dia a gente está numa geração que não viu isso. E aí já não consegue perdoar. Mas o seu pai e a sua mãe talvez enfrentaram dificuldades e no momento do perdão você não viu, só vê a discussão. E a gente precisa ensinar que existe a discussão, existe o problema, existe a dificuldade, mas precisa existir o perdão. O reconhecer a falta, a falha e ter a humildade de falar assim, me perdoa porque eu errei. E a gente precisa ser resposta. Se eu não vi, se eu não aprendi, daqui para frente eu tenho que fazer diferente. Ou a gente vai fazer igual. O filho comumente é reflexo do pai. Engraçado, vocês veem meu João correndo ainda, meu filho. O João, ele usava aquela sandalinha de liguinha, havaianazinha de liguinha. Aí minha esposa falou, ó, preciso ensinar ele a usar a havaiana sem liguinha. O que eu fiz? Comprei uma havaiana e comprei uma havaiana menor, igualzinha a minha. Botei no chão e falei assim, filho, é assim, ó. Botei a havaiana, calcei na frente dele e botei a dele. O que ele fez? Calçou e fez igual, porque filho é reflexo do pai. Aí você fala assim, mas talvez um mau exemplo que meu pai me deu, que minha mãe me deu, porque eu fui abandonado, porque eu passei por isso, porque eu enfrentei ali, porque eu vi meu pai batendo na minha mãe, alcoolizado, chegando ali, porque meu pai não é um homem de oração, não é uma pessoa da igreja. E aí você precisa ser resposta e fazer diferente, você vai fazer igual. Eu fui criado num boteco, aqui a 1 quilômetro de distância, mais ou menos aqui para cima, aqui do centro. Uns 900 metros. Minha mãe tinha um barzinho bem ali nessa rua principal, aqui, só que do lado de lá. O barzinho na frente e a gente morava atrás. Ela trabalhava no posto, enquanto isso meu tio ficava no barzinho e à noite ela que tomava conta. Eu fui criado embaixo de uma mesa de sinuca, vendo um monte de gente bêbado, embriagado. Muitas vezes a comida era petisco de boteco. Mas a gente precisa ser resposta, porque identificar o erro é fácil, qualquer um consegue fazer, mas a gente precisa fazer diferente, a gente precisa fazer a diferença. Vocês viram meu filho ali, como é que ele estava na hora que você estava cantando? Porque é esse o ambiente que a gente mostra para ele. Ele não tem vergonha porque ele está acostumado. E é o oposto daquilo que eu vivi. Eu podia ficar reclamando a minha vida inteira daquilo que faltou,
Mas depois que eu tive uma experiência com Deus, eu falei, eu vou ser resposta. Eu vou fazer diferente. O nome disso se chama conversão, mudança de vida. Precisamos entender a importância da família e dos valores. Por quê? Porque nesse fim dos tempos, onde a luta maior será intensificada contra a família e a vida, eu e você precisamos constituir uma família de santos. Santos casais, que produziram santos filhos, que foram na contramão do mundo, como hoje num sábado, talvez até chegar na sua casa, você vai ouvir a janela da sua parede, a janela da sua parede tremendo com um som automotivo, às vezes com uma música envolvente que te atrai. Eu até falei para Jesus uma vez, eu falei, Senhor, parece que a gente está perdendo a briga. Porque as festas do mundo é atrativa. Como a gente atrai o jovem para dentro da igreja. Porque a festa parece que é mais atrativa. É 3 som automotivo. É um barzinho ali onde tem uns caras tocando uma música envolvente, que teu corpo quer dançar. E você chega ali, aí começa no paiol. Do paiol vai para ali um cigarro eletrônico. Depois entra no cigarro normal. Depois entra na cerveja. E da cerveja começa a pinga. Começa os combos. Com vodka, com energético, com isso, com aquilo. Daqui a pouco entra na maconha, daqui a pouco entra na droga. E eu falei assim, como que atrai o jovem para dentro da igreja para ele ser resposta e ser o futuro da igreja? Parece que a gente está perdendo. E aí o Senhor colocou no meu coração e falou assim, meu filho, se eles me derem uma chance, eu ganho o coração deles. Uma. Qual o problema? É porque o jovem não se entrega de verdade. Ele se entrega parcelado. Ele vem aqui, se entrega um pouquinho, vem aqui, se entrega, ele não se entrega inteiro, meu irmão, se entrega inteiro para Deus. A minha vida mudou porque eu me entreguei inteiro para Deus. Porque quando eu ia para o mundo, eu me entregava inteiro no mundo. Eu não queria só beber uma, eu queria beber todas. Eu não queria usar só uma droga, eu queria usar todas. Eu não queria ficar só com uma menininha, eu queria ficar com todas. Aí chega na igreja, não, a pessoa vem cheia, não, eu faço isso aqui, mas não gosto disso aqui. Ah não, eu vou para o EJC, mas não vou largar isso aqui não. Ah não, eu vou para o EJC, mas não vou largar esse esquemazinho aqui não. Não se entrega, meu. Ei, se você não começa a se entregar quando você é jovem, você não vai conseguir constituir a família. Porque família é entrega total. E aí vocês vão entender o que é ser pai e o que é ser mãe. Vão dizer que o filho é o coração fora do peito. É entrega. Quantas vezes eu e minha esposa, a gente está cansado, mas ali a gente, o filho está doente, a gente acorda ou nem dorme. E aí me vem gente falar bobagem, quanta bobagem eu escuto e fala assim, ah, mas um filho você nunca mais vai dormir. Dá vontade de pegar uma dora, não fala isso perto de mim, você vai apanhar. Você nunca mais vai dormir, porque agora você vai acordar de madrugada, cólica, isso e aquilo. Irmão, meus filhos valem mais do que meu sono. Eu não perco sono por conta de filho. Eu invisto tempo naqueles que eu amo. É dolorido, é difícil, é. Mas são meus filhos e eu os amo. Eu não perco sono por conta de filho. Eu invisto meu tempo naqueles que eu amo. Eu não aceito que a pessoa fale bobagem. Está perdendo sono por conta do problema teu. Eu estou investindo meu tempo. Amo ele, você é dolorido, você está cansado, você está com o corpo acabado, mas você levanta, vai fazer uma mamadeira. Aí lá em casa a gente reveza, às vezes um dá de cocô, agora é a sua vez. Agora é minha vez, vai dar banho, um começa a dar, o outro termina, um arruma, o outro dá banho, o outro dá banho, o outro arruma. Porque dois se tornou um. A família é algo importante, meu. Porque é dali que geram os frutos. O futuro da igreja está ali. Está dando para entender sim ou não? Sim. É importante falar sobre a questão do sacramento também, porque uma família ela precisa estar alicerçada no sacramento, porque o sacramento confere força. Todo sacramento confere força. Você ali é capaz de Deus a partir do batismo. Aquilo que você recebeu no batismo é aperfeiçoado no crisma, mas no seu estado de vida, se você é padre, se você é freira,
ou se você é esposo ou esposa, você precisa do sacramento que confere força para enfrentar aquela realidade, porque as pessoas estão confundindo. Ei, para vocês entenderem, jovem, vou trazer clareza para você hoje. Deus não tira os seus problemas. Ele te capacita, te forma, te torna um homem ou uma mulher forte para você enfrentar todos eles. Porque eu estou vendo uma geração molenga, frouxa, Nutella, que não dá conta de nada mais. Deus, Ele quer te capacitar. Ai, Senhor, me ajuda a passar na prova. Se tu não estudar, tu não vai passar. Deus vai te capacitar, vai te dar inteligência, entendimento. Mas você precisa ser organizado. Você precisa ter objetivo, meta. Precisa parar de reclamar, de ser um frouxo, uma frouxa. Estabelecer objetivo. Eu estou aqui e vou chegar lá. Senhor, me abençoa. Entendeu o porquê que você vai chegar lá? Porque eu acompanho muitos jovens bonitos igual você. Reza porque eu vou fazer uma prova de concurso. Reza sim. Mas primeiro eu vou rezar para você se converter. Porque tem gente que acha que a salvação vai vir através da aprovação. Não vai! Quantas pessoas eu conheço, eu acompanho, pessoas que passaram no concurso e que hoje não servem mais a Deus. Valeu o concurso? Hoje tem um contra-cheque legal? Tem. Mas está sentado no tobogã. Sabe onde vai o tobogã? Pouquinho dos infernos. Ah, antes então eu não posso passar? Pode. Mas para quê? Para poder honrar a tua casa, honrar a tua família, para poder ter mais tempo com o que você ama. Aí se você confundir, não, eu quero passar para ter um carro legal, rebaixar, botar uma suspensão lá, botar ali uns 4, 5 alto-falantes. É para isso que tu quer passar. Tomara que tu nunca passe. Para tu largar de ser bocó. Você precisa entender que é pro bem da família, é pro um bem maior, gente. Porque senão você termina de se perder. Você começa até legal e termina mal. Palavra de Deus, Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. A palavra de Deus vai dizer assim: porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, para vocês entenderem o contexto dessa palavra, que a gente está falando de Josué. Josué está colocando em execução o cumprimento da promessa. O Senhor prometeu, falou que ia conceder uma terra, a terra prometida. Só que essa terra já era habitada, e essa terra era influenciada, porque nessa terra habitavam pessoas que cultuavam outros deuses. Então ali tem uma promessa, ali tem um chamado, mas precisa dar passos. E ali vem Josué, dando cumprimento e execução àquela promessa. Ele se depara e vê que a terra já era habitada, porque Deus não entrega nada de mão beijada. É necessário a gente ir conquistar. Deus tem uma promessa para cada um de vocês. Existe uma terra prometida, mas ela está habitada, ela precisa ser conquistada. Então você tem que ir para cima com a graça e a força de Deus. Só que aqui tem um problema: existem outros povos ao redor que cultuam outros deuses. Sabe como o nome diz? Influência. E dentro da juventude existe as má influência. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Más companhias corrompem bons costumes. Assim como estava o povo de Israel, o povo de Deus, que conviviam com outros povos e acabava sendo alimentado pelaquilo que era externo e trazia para dentro de casa. Quantos jovens não é assim? Começa a conviver com os caras da quebrada, começa a querer ser um cara muito doido do fundão, ali na faculdade, na escola. Começa a andar com os caras da esquina, da rua. Aí o corte de cabelo já começa a ser igual dos caras, a vestimenta, a forma de falar, aquilo que eles escutam. Por quê? Porque está pegando a má influência e trazendo para dentro de casa. Igual o povo começava a cultuar ali os deuses dos amorreus, os outros deuses, Aserá, Baal,
precisam aprender isso. Que más companhias corrompem bons costumes. Então ali tem uma promessa, ali tem uma terra prometida, ali tem as influências externas e ali é necessária a conquista. Ora, Anderson, por que você está falando isso? Porque essa é a importância da família. Se você não entende essas coisas, você nem vai chegar a constituir família. E vocês, e aqui eu quero me direcionar para os homens. Quando você casa, quando você contrai sacramento, matrimônio, você vai exercer um munus. A mulher tem um munus, o homem tem um munus. O munus da mulher é unir, nutrir e educar. O munus do homem é proteger, prover e procriar. Então como que você vai proteger a tua casa se você não conhece o inimigo? Se nem você mesmo durante a sua juventude soube proteger o território, como que você vai proteger a tua casa? Hoje em dia é triste, mas eu acompanho muitas pessoas em situação de drogadição, depressão, suicídio, até manifestações diabólicas. Por quê? Porque nem o pai nem a mãe assumiram a postura que eles precisam assumir. Às vezes o problema não está nem em rezar pelo filho, às vezes o problema está em rezar pelo pai, ou rezar pela mãe, ou rezar pela ausência de algum deles. É engraçado, porque se o munus do pai é proteger, só que as pessoas estão preocupadas em proteger contra o inimigo visível e esquece que o mais perigoso é o invisível. Não adianta se você coloca ali uma câmera de segurança na casa, coloca ali uma cerca elétrica, aí ela está protegendo do inimigo visível, mas o invisível, sabe por que hoje a gente vive numa sociedade, nenhum contexto, nenhuma realidade, nenhuma geração marcada pela depressão, pela ansiedade, insônia, crise e síndrome do pânico? Porque os pais não protegeram o seu território, a sua casa, e deixaram o inimigo entrar pela tela do celular, deixaram o inimigo entrar pela tela da televisão, deixaram o inimigo entrar pela tela do computador, porque na casa não tem proteção. Tá vendo só? Vocês precisam aprender a se proteger para proteger lá na frente. Precisa saber desligar, colocar barreiras, limites. Senão, como é que vai ser na tua casa? E hoje em dia eu vivo isso, eu vejo isso acontecendo em muitas casas, onde existe o respeito humano dos pais para com os filhos. Quem fala, mas se eu falar isso, fulano foge de casa, deixa fugir. Mas dentro de casa precisa aprender o que é certo. É melhor do que você passar pano e acoitar a coisa errada. Você acolhe os seus filhos porque você o ama e gera dentro da tua casa um ambiente de paz. Se ainda assim ele fugir ou ele sair, um dia ele vai voltar, porque ele sabe onde ele encontra amor, onde ele encontra proteção e onde ele encontra paz. Agora, se dentro da tua casa é igual ao mundo, tudo que ele encontra no mundo, ele encontra dentro de casa, quando ele sair, ele nunca mais volta, porque a rua é o reflexo do que ele tem dentro de casa. Então, quando dentro de casa é uma bagaceira, pode de tudo, não tem limites, não tem proteção, o que acontece? Se a pessoa for para o mundo, isso aqui eu estou em casa, porque é tudo que eu vivo. Deu para entender? Então a gente precisa entender o que é e o que não é. Aqui eu vou trazer um exemplo claro para vocês. A palavra de Deus fala no livro dos Reis que existiu um rei chamado Acás. Acás foi um rei que fez aquilo que não agradava ao Senhor. Você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Ele foi um rei que fez aquilo que não agradava ao Senhor. Ele, no lugar de consultar a Deus, colocar Deus no centro, ele foi buscar força nas coisas e nas pessoas. Então ele fez uma barganha com os assírios, o povo vizinho, e foi buscar, através da força bélica dos assírios, proteção para o povo de Deus. Ou seja, proteção para a sua casa. E aí ele começou a cultuar os deuses, e ali ele profanou o templo. Inclusive ele forçava o filho dele a vivenciar rituais que não agradavam a Deus, ritual pagão, que era passar o feno pela fogueira. Inclusive tem uma
tradição antiga do povo aí, que é muito errada, que tem a madrinha, o padrinho de batismo e tem a madrinha e o padrinho de fogueira. Isso é uma prática pagã, não agrada a Deus. E ainda assim tem gente que faz, e ele fez o filho dele passar por isso. Qual é o detalhe? O detalhe é que Ezequias, quando seu pai Acaz morre, ele se torna rei. E a primeira coisa que ele faz é destruir todos os tronos dos deuses. Ele rompeu com aquela realidade. Ele não progrediu com aquela realidade. Ele não foi reflexo daquilo que estava errado em seu pai, mas ele foi resposta e fez diferente. O rei Ezequias foi um grande homem de Deus. Inclusive, mais na frente, depois se for ler a Sagrada Escritura, você vai ver que Isaías chega ao rei Ezequias e fala: prepara a tua casa que tu vai morrer. Diz que Ezequias se volta para a parede. O profeta mal saiu do templo, teve que voltar, porque Deus falou no coração dele que é você ter mais vida para aquele homem. Ou seja, um homem que tinha intimidade com Deus, ao ponto de ver uma sentença de morte e Deus anular pelo poder da oração, intimidade. Um homem que fez diferente, não tinha pacto ali, não tinha rabo preso com Satanás, mas um homem que limpou a casa, que botou os deuses para correr, um homem que foi fiel a Deus, protegeu a sua casa, e Deus honrou aquele homem. Eu estou mostrando para vocês a diferença nas Sagradas Escrituras, de um homem que faz aquilo que agrada a Deus e aquele que não faz. Por quê? Porque dentro de casa, lá na família, você vai ver aqueles que fazem o que agrada a Deus e produz frutos, transmite valores, mas vai ver aqueles que não fazem isso. Está dando para entender, sim ou não? Sim. Transmitir os valores. Aqui, antes da gente ir para a nossa oração, é importante trazer para vocês, eu tenho devoção a um casal de santo, porque às vezes a pessoa fala assim: ah não, mas eu não conheço, ah não, mas é difícil, ah não, mas é impossível. Não, não é impossível. Eu tenho devoção a São Basílio e Santa Emília, é um casal. São Basílio e Santa Emília. São Basílio, ele era advogado, professor de retórica, teve 10 filhos com sua esposa Emília, Santa Emília. Dos 10 filhos, 6 morreram. Dos 4 que sobreviveram, eram 3 homens e uma mulher. Dos 3 homens, 3 se tornaram padres. Dos 3 padres, os 3 se tornaram bispos. Dos 3 bispos, 3 se tornaram santos. Dos 3 santos, 2 doutores da igreja. E a mulher não ficou para trás. Fundou um convento, se tornou madre superiora e também se tornou santa. E a avó também se tornou santa. Eu estou falando aqui da família de São Basílio e Santa Emília, pai de São Basílio Magno, de São Gregório de Nyssa, São Pedro de Sebaste e Santa Malcrina. E a avó também era Malcrina. Eu estou falando de um advogado, professor de retórica, que vivia humildemente e que soube viver a santidade e transmitir valores para toda a sua família, ao ponto de transbordar uma família de grandes santos. 2 doutores da igreja, 4 santos, 4 filhos santos, avó santa, pai e mãe santos. Está dando para entender? É possível. Essa é a resposta que o mundo almeja para toda essa realidade, essa cultura de morte, ideologia de gênero, relativismo. A resposta começa aqui. Você ainda é jovem, querendo ser diferença, querendo fazer diferença, não replicar aquilo que foi de errado na sua criação, não de errado aquilo que você viu com seus olhos dentro da sua casa ou dentro da sua família, mas fazer a diferença, ou até mesmo replicar aquilo que você aprendeu de bom, porque existem ainda homens e mulheres de Deus que transmitem valores para os seus filhos, porque talvez você venha de uma realidade hostil, mas talvez você venha de uma realidade tranquila, favorável, para dar frutos. São Paulo vai dizer: guardai tudo que é bom e o que é ruim você joga fora. Então eu não sei como é na tua casa, não sei como é na tua família, não sei se você tem bons exemplos, não sei se lá o ambiente é hostil, não sei se você foi abandonado pelo seu pai, se você nem conhece ele, não sei se a sua mãe ali fez acepção de filhos, onde um filho tinha privilégio e outros não tinham. É difícil quando você cresce num ambiente assim, onde um pode e o outro não pode, onde um é o favorito e o outro não é. Eu não sei como é na sua casa,
tua casa, na tua família. Começando por você. Que tipo de homem que você quer ser? Que tipo de mulher que você quer ser? Com a idade que vocês já têm, já poderiam estar até casando. Tenho certeza disso. Mas será que já tem maturidade e preparo para isso? Será que esse é o objetivo de vocês? Ou é só comprar uma aliança de prata e andar de mão dada na praça? E assistir um filme do seriado? Comer um quitute? Vestir uma camiseta bonita? Quem namora se prepara para casar. Então vamos assumir uma postura de homem e de mulher, que eu estou cheio de ver moleque por aí. E menina que também não vai nada. Seja vocês resposta para esse mundo. Busque construir uma família de santos e que transmitam valores. Deu para entender, senhor? Então vamos ficar de pé e vou rezar com vocês. Estou nem aí se o horário estourou, agora eu vou rezar com vocês. Sabe por quê? Faz parte do nosso carisma. O nosso carisma está alicerçado em Lucas